Capítulo 79. Besta mítica. 2. Laplace olhou maravilhado para Yonvou, o jogador que capturou toda a atenção e carinho de Ivok. O desempenho dele não só chamou a atenção dos jogadores na torre, como os guardiões também ficaram animados com o surgimento do melhor novato desde Artia. Como os guardiões vigiavam todos os jogadores da torre, era natural que fossem atraídos por aqueles que faziam grandes conquistas. Além disso, as apostas de Ivok com os outros guardiões e o lucro que obteve ajudaram a espalhar as histórias do Yonvou. Cada guardião esperava que ele chegasse aos seus respectivos andares o mais rápido possível para que pudessem ver o deslumbre das habilidades dele. Na verdade, essa era a razão pela qual Laplace tinha aparecido. Ele não era o guardião encarregado do 11º andar e, em vez disso, usou sua autoridade para assumir o 11º andar com a desculpa esfarrapada de fornecer cuidados extras a um novato. Como Laplace era um dos 12 zodíacos de elite dos guardiões, ele se safou, mas se lembrou de comprar umas cenouras deliciosas para aplacar o verdadeiro guardião do 11º andar. Você sabe como as regras mudam do 11º andar em diante? Yonvou lembrou que estava no diário. A dificuldade dos andares a partir do 11º é realmente diferente da zona iniciante. Em primeiro lugar, não existem mais salas de espera e, em segundo lugar, os jogadores precisam realizar provações de longo prazo, então precisam ganhar a vida nesses andares. Eu sei que não tem salas de espera, e que as provações durarão muito tempo. Bem, é basicamente isso. Já que você conhece a essência disso, vou ser rápido, Laplace disse com um sorriso brilhante. O tutorial foi um exame para verificar se os jogadores tinham as qualificações para entrar na torre, e a zona iniciante foi para ajudar os jogadores a se prepararem para o que está por vir. E agora que passou por anos, você receberá provações reais a partir de agora. Provações reais. Yonvou ponderou as palavras. Como você sabe, aqueles que passam por várias provações para se tornar um deus são conhecidos como jogadores no mundo de Obelisco. Eles são submetidos a várias provações com risco de vida e são obrigados a superar uma série de desafios e transcender suas próprias limitações. Enquanto seu discurso continuava, Yonvou começou a divagar e pensar como era estranho ver um coelho falando tão bem com dentes frontais tão enormes. As provações reais começam no 11º andar, o que significa que os jogadores têm que lidar com coisas completamente diferentes. A explicação de Laplace durou muito tempo. As provações da zona iniciante eram relativamente tranquilas em comparação com as dos andares superiores. Os jogadores que falharam poderiam retornar às salas de espera e se recuperar dos ferimentos e fadiga antes de tentar novamente. Eles poderiam fazer isso repetidamente até passarem nas provações. No entanto, após a zona iniciante, os jogadores não tinham outra escolha além de permanecer no palco. Mesmo que estivessem feridos, tinham que se recuperar e se curar nesse andar. Essencialmente, ficavam presos no andar até passarem na provação. Além disso, a maioria das provações eram missões que não podiam ser concluídas em alguns dias, e apenas perseverando e mantendo o espírito em bom estado que os jogadores seriam capazes de sair. Assim como Laplace disse, as verdadeiras provações estavam apenas começando. Então, lembre-se que não tem rodadas de repetição a partir de agora. Tem alguma dúvida? Yonvou negou rapidamente com a cabeça, porque já estava ciente de todas essas informações devido ao diário do irmão e não queria perder tempo ouvindo explicações. A provação neste andar não é particularmente difícil de qualquer jeito. Só em um saco. Yonvou pensou. Sem dúvidas. Então vamos começar a provação. Laplace exclamou alegremente, batendo palmas. A provação do 11º andar começará agora. Descrição. Você está atualmente no mundo dos sonhos, um mundo mítico onde os sonhos de todo o planeta e de outras dimensões convergem. As bestas que vivem aqui são conhecidas como bestas míticas, e elas se alimentam dos sonhos que fluem para este mundo. As bestas que comem pesadelos se tornam bestas demoníacas que causam caos e desastre, e aquelas que consomem sonhos bons evoluirão para bestas lendárias que trazem esperança e paz.
Seu trabalho é incubar sua própria besta mítica. Proteja o ovo até a incubação. A besta que é alimentada com seus sonhos e devoção se tornará uma grande parceira para a longa jornada que espera por você. Naquele momento, um ovo redondo e branco do tamanho de um ovo de galinha caiu na mão do Yonvou. O ovo na sua mão é o de uma besta mítica. Ninguém sabe que tipo de criatura incubará dele. A aparência de uma besta mítica depende do que o dono a alimenta. Os olhos vermelhos de Laplace brilharam como uma luz estranha. Mas vale destacar que, embora cresça sozinho, ainda é um ovo. Não incubará se o dono não der amor e cuidado suficientes. Então, alimente direito e com muito cuidado. Quanto mais colocar seu coração nisso, mais forte seu parceiro será. Yonvou assentiu silenciosamente. Ok, então. Volto quando sua provação acabar. Laplace desapareceu enquanto abaixava a cabeça. Deixado sozinho no ponto de partida, Yonvou coçou a parte de trás da cabeça. Incubar o ovo de uma besta mítica pode ser um problema para mim. Eu não sou bom em cuidar das coisas. Ele lembrou que seu irmão tinha dito que essa provação era divertida, ao contrário das anteriores brutais e estressantes, de modo que foi a primeira provação que gostou de verdade. Com o sol quente e a brisa suave do 11º andar, realmente era um ambiente que nenhum outro andar se igualava. E como o traço do Yonvou era a adaptabilidade perfeita, devia conseguir se comunicar com seu ovo e mantê-lo bem nutrido. E assim que ele conseguiu incubar um dragão mítico, dragões míticos eram uma das melhores criaturas que podiam incubar dos ovos, sendo as outras Balrogs, Kirins, Fênix e assim por diante. Não só o dragão mítico se tornou o poderoso aliado do seu irmão, como também trouxe a oportunidade de conhecer o dragão ancestral, Calatus, e estabelecer um contrato para pegar emprestados poderes dele. Yonvou não era como seu irmão e achava difícil cuidar de coisas como animais de estimação ou crianças. Esse tipo de missão sem dúvidas não é a minha praia. No entanto, não ficou muito preocupado, já que seu irmão tinha deixado instruções detalhadas sobre a incubação de diferentes bestas míticas. Havia até informações sobre uma peça oculta que permitia os ovos incubarem em bestas de nível superior de elementos específicos. A Fênix da Floresta do Sul. Se eu puder usar seu poder apesar da serenidade do 11º andar, era o lar de chefões que até os altos rankers temiam enfrentar. Era o lar de 4 bestas lendárias, as melhores que podiam incubar dos ovos. Cada uma simbolizava uma direção cardeal. A tartaruga do abismo do norte, o dragão do vazio de leste, o tigre de dente de sabre do oeste e a fênix do sul. A fênix é um pássaro imortal que pode reviver das cinzas, assim como as lendas na Terra dizem. Diz-se que tem um poder ilimitado de fogo e vento, o que surpreende grandemente aqueles que testemunham. Yonvou estava procurando maneiras de melhorar o poder da infusão flamejante, uma habilidade que tinha muitos usos, que variavam de simplesmente criar uma chama até lançar ataques flamejantes de longo alcance. Sua proficiência já estava acima de 50%, e parecia que incubar uma besta com as propriedades do fogo e do vento ajudaria a atingir seu objetivo. Se eu puder colocar as minhas mãos na chama da vida, seus olhos brilharam com determinação. Yonvou esperou um pouco mais por Punch e Edora no ponto de partida, mas não viu nenhum sinal deles mesmo depois de algumas horas. Yonvou pegou a adaga e deixou uma pequena marca em uma pedra ao lado dele. Antes de entrarem no 10º andar, concordaram em deixar uma marca especial que significaria que alguém já tinha chegado e saído. Abaixo da marca, arranhou. Sul. Grande floresta. Eles vão me encontrar mesmo que eu não escreva muito. Yonvou foi em direção ao sul enquanto segurava o ovo. É melhor eu ir primeiro em seguida, usou o passo relâmpago. Assim como sua mensagem para Punch e Edora dizia, Yonvou se moveu para o sul. Seu irmão tinha deixado um mapa simples do 11º andar, e ele comparou com o terreno real que estava atravessando, já que fazia muito tempo desde que seu irmão tinha desenhado o mapa, de modo que não tinha certeza se teve alguma mudança desde então. Como o objetivo principal deste andar é incubar um ovo, é impossível concluir esta provação tão rápido como fiz na zona iniciante.
Levará, pelo menos, meio mês, talvez até um ano ou dois, então tenho tempo para procurar outras peças ocultas. Mas, para que isso aconteça, preciso garantir uma compreensão profunda da geografia deste lugar. Não tinha tempo definido para a incubação do ovo, visto que seu período de incubação dependia da besta crescendo dentro e dos esforços que o jogador colocava para alimentá-lo. De acordo com seu irmão, um jogador passou 3 anos cuidando do ovo até incubar. A aprovação do 11º andar não era difícil, mas estava cheia de incertezas. E se o ovo quebrar por algum erro ou por causa de outras bestas, a missão acabará. O sistema não conta como uma falha, mas os jogadores não serão capazes de escalar mais alto. Havia rumores de que um jogador poderia tentar incubar outro ovo, mas não tinha muita informação sobre isso. Os principais objetivos do andar eram proteger o ovo e esperar até uma besta mítica incubar. Não é tão fácil quanto parece, já que este é o tipo de missão em que jogadores pau no cu podem facilmente estragar as chances dos outros. Era por isso que tinha que chegar ao território da Fênix, já que apenas um tolo ou maluco entraria no território de uma besta lendária. Deve aparecer a qualquer momento e Yonvoo já tinha estabelecido seus planos quando entrou em uma floresta densa. Você entrou no território da Fênix. Sua defesa contra elementos de fogo e vento será muito reduzida sob a influência da Fênix. Suas estatísticas gerais serão reduzidas sob a influência da Fênix. A Fênix está te observando de algum lugar. Yonvoo sentiu seu corpo cair como algodão encharcado enquanto a energia da Fênix pressionava seu corpo como gravidade. Ele se sentiu desconfortável, mas sorriu feliz depois de descobrir que a Fênix estava de olho nele, pois não precisava se preocupar em chamar a atenção dela. No entanto, uma coisa o incomodava. Por que está tão vigilante? Não tem nenhuma menção no diário sobre essa desconfiança. Ele começou a sentir uma leve intenção assassina no ar. A Fênix queria muito matar alguém. Aconteceu alguma coisa. Yonvoo se aproximou da parede gigante que a princípio parecia marcar o fim do palco. No entanto, no seu centro tinha uma entrada de caverna tão grande que um humano de pé nela não pareceria maior do que um ponto. Deve ser o ninho da Fênix. Quanto mais perto Yonvoo se aproximava, mais claramente podia sentir a intenção assassina. Assim que estava prestes a entrar, uma voz de repente soou na sua cabeça. Pare! Era comunicação telepática, um tipo de magia de alto nível que poderia transferir seus pensamentos diretamente para outra mente. Fênix. Quando a expressão do Yonvoo ficou séria, a Fênix enviou seus pensamentos para ele mais uma vez. Desta vez, estavam preenchidos de maldade. Se chegar mais perto, eu vou tirar a sua vida, humano. Capítulo 80. Besta Mítica. 3. A testa do Yonvoo se enrugou. Por que ela tá fazendo isso? Ele sabia que a Fênix era um pouco arrogante, mas geralmente não era hostil aos jogadores. Até mesmo quando eles invadiam seu território, costumava apenas observá-los. Mas, por alguma razão, a Fênix estava agindo fora do comum. Yonvoo tentou tranquilizá-la primeiro. Eu vim aqui pela chama da vida. Você gentilmente me concede sua missão? Vá embora, seu humano imundo. Não tenho nada para compartilhar com sua espécie. Mesmo que tenha sido imediatamente rejeitado, Yonvoo tentou persuadi-la mais algumas vezes, só que acabou sendo rejeitado todas as vezes. Todavia, teve a estranha sensação de que a Fênix não tinha a intenção de machucá-lo. Por alguma razão, ela me lembra um porco-espinho tentando se proteger. Os porcos-espinhos eram covardes por natureza e, quando enfrentavam um predador, mostravam seus espinhos pontiagudos para esconder o medo. Embora fosse um pouco estranho comparar uma besta lendária a um pequeno animal como um porco-espinho, a Fênix deu exatamente essa sensação. Mesmo que ela pudesse matá-lo tão facilmente quanto levantar um dedo, suas ameaças pareciam vazias. Algo deve ter acontecido com ela, mas o que será que ocorreu? Yonvoo pensou subitamente numa teoria. Tinha que ser a vulnerabilidade que humanos, animais e bestas tinham em comum, uma época em que todos se tornavam hipersensíveis e cautelosos.
Quando Yonvou subiu na parede de pedra, a fênix o ameaçou ainda mais furiosamente, mas ele não parou até chegar na boca da caverna. Com licença. Humano. Como se atreve a pôr os pés dentro do meu covil? Ele conseguiu ver um par de enormes objetos amarelos brilhando nas profundezas da caverna. Eram os olhos da fênix o encarando, cheios de raiva por sua presença indesejada. No entanto, ela não fez nenhum movimento para expulsá-lo do covil, e, de sua atitude hesitante, Yonvou teve ainda mais certeza sobre o que havia acontecido. Ele rapidamente usou os olhos dracônicos e examinou o interior da caverna. A massa vermelha e pesada da fênix estava enrolada na escuridão entre as chamas fracas. Ela era tão grande que Yonvou tinha certeza de que parecia uma formiga diante dela. Se agachada já é desse tamanho, não consigo nem imaginar seu tamanho quando abrir as asas. Enquanto Yonvou examinava o pássaro majestoso, notou algo sob sua barriga. 2 ovos. Eu sabia, seu palpite estava certo. Você botou ovos. Não é da sua conta. Agora, vá embora. Não tenho tempo para você. A fênix continuou rosnando para Yonvou, mas pode sentir uma pitada de desconforto misturada no pensamento que ela transferiu. Também estava extremamente vigilante. Embora estivesse se contendo por medo de danificar os ovos, ele pôde ver as chamas ao redor do seu corpo ondulando como se esperasse para queimá-lo. Ela provavelmente não pode sair do lugar agora. Posso sentir que os ovos vão chocar em breve. Ele podia entender por que a fênix estava tão sensível. Então olhou nos olhos dela e perguntou: você perdeu um ovo? Não houve resposta. Depois de um silêncio momentâneo, ele disse: estou certo, não é? E daí? Você veio rir da minha cara. Por favor, saia do meu covil. Os ovos das bestas lendárias eram vendidos a preços altos entre os jogadores, então alguns clãs e jogadores tentavam roubá-los apesar do risco de vida. Yonvou sentiu um pouco de pena da fênix, porque sabia sobre o amor que os pais tinham por seus filhos melhor do que qualquer outra pessoa. A fênix o lembrou de sua mãe, que passou seus últimos dias se preocupando com seu filho perdido e chamou seu nome no último suspiro, o que fez Yonvou querer ajudar a fênix. Se eu puder trazer seu ovo de volta, o quê? Você me concederá sua missão? Foi também uma oportunidade para ele. A oferta do homem deixou a fênix perplexa, e ela semicerrou os olhos para ler as intenções dele e ver se estava escondendo alguma coisa. Embora não pudesse ler os pensamentos de um humano perfeitamente, podia dizer que Yonvou estava dizendo a verdade. Ele não tinha segundas intenções. Faça como quiser. A fênix fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás, dando permissão tácita. Naquele momento, houve um som de luz. Ding. Missão súbita. Ovo da fênix. Descrição: um dos ovos da governante da Floresta do Sul, a fênix, foi roubado enquanto estava fora à procura de comida para seus filhotes que chocarão em breve. Encontre o ovo perdido e traga de volta para ela. A fênix nunca esquecerá sua bondade. Limite de tempo: antes de o ovo eclodir. Recompensa: o favor da fênix. Qualificação para a missão Chama da Vida. Agora, como eu pego esses ladrões? Yonvou começou a organizar seus pensamentos enquanto descia pela parede pedregosa. No início, planejava montar acampamento em um local adequado perto do covil da fênix e verificar suas recompensas. Agora teria que deixar isso de lado para outra hora. Espero que eu possa fazer isso logo. Não tinha muito tempo até o ovo chocar, então precisava se apressar e pegar os ladrões o mais rápido possível. A descrição não diz exatamente quanto tempo falta, mas não deve passar das 24 horas. Felizmente, os ladrões deixaram vestígios de presença em todos os lugares perto da caverna. Parecia que estavam muito ocupados se escondendo da fênix, que se esqueceram de remover seus rastros. Yonvou era experiente em rastrear graças ao seu tempo na África, quando teve que caçar guerrilheiros em fuga. Depois de verificar as trilhas, partiu em busca do ovo. Ah! Foi mamão com açúcar. Ei, quem teria adivinhado que a fênix tinha saído assim que chegamos? Vian e Lion riram alto quando saíram da floresta, carregando um ovo do tamanho de um torso.
Era o ovo roubado da Fênix, algo que os deixaria ricos. Nenhum deles esperava muito quando entraram no território da Fênix, desde que ela era conhecida por sua vigilância. Embora se considerassem dois dos melhores caçadores de tesouros, era praticamente impossível roubar um ovo de Fênix, mas, por sorte, foram capazes de entrar no covil da Fênix e roubaram enquanto ela estava fora. Mesmo que só tivessem conseguido pegar apenas um ovo por causa do retorno repentino dela, ainda era um grande ganho para eles. Sabe de uma coisa? Acho que devemos pedir um preço mais alto quando chegarmos lá. Quero dizer, eles não vão conseguir esse ovo em mais nenhum lugar. Se quiserem, terão que pagar qualquer preço que pedirmos, não é? Na verdade, tem um jeito melhor. Um jeito melhor. Sim. Podemos ficar com o ovo. Estarrecido com a observação repentina de Lam, Vion arregalou os olhos. Peraí. E se nos pegarem? Teremos que nos esconder. Não se preocupe em ser pego e veja os benefícios. Temos um ovo de Fênix, cara. Se pudermos ficar escondidos até que se torne um adulto, ninguém poderá fazer nada com a gente. Os olhos de Vion transbordaram de ganância. Ele estava muito ocupado roubando o ovo para pensar nessa opção, mas Lam tinha razão. Os jogadores que os encomendaram para roubar o ovo eram famosos por serem fortes e impiedosos. Acima de tudo, abominavam aqueles que feriam seu orgulho. Mas e daí? Se ficarem com o ovo, eles se tornariam um dos poucos donos de uma Fênix. Os clientes deles seriam capazes de enfrentar os dois. Na verdade, teriam que rastejar sob seus pés. Até teria a oportunidade de se tornar um ranker de verdade, algo que só sonhava. Se isso acontecer, mas no momento em que Vion já estava planejando seu futuro brilhante, uma súbita sensação de ansiedade o dominou. Calma lá, qual de nós será o dono da Fênix? No entanto, sua ansiedade foi engolida por sua ganância. Tem que ser nós dois. Vion olhou discretamente para Lam. Lam era um parceiro útil, e eles trabalhavam juntos há 3 anos. Mas, como a maioria dos caçadores de tesouros, só se uniram por necessidade, e não era como se houvesse qualquer profunda lealdade ou amizade entre eles. Então, já que esse é o caso, a ganância que encheu os olhos de Vion foi rapidamente substituída por uma intenção assassina, mas, quando Lam de repente virou a cabeça com um sorriso malicioso, Vion deu um sorriso falso. O que foi? Acho que nós dois pensamos na mesma coisa. O que Urk? Vion de repente tossiu um bocado de sangue. Sua visão começou a girar, e seu corpo ficou pesado quando desabou no chão, ainda tentando segurar o ovo nos braços. Ele olhou para cima e viu Lam olhando com um sorriso frio. Bem, você sabe como são as coisas no nosso campo de trabalho, não sabe? Então não me leve a mal. Se eu não tivesse feito isso, você teria feito comigo, não é? Mas quando? Lembra da garrafa de água que te dei agora há pouco? Coloquei um pouco de suco de mandrágora nela, mas você nem percebeu. Fiquei surpreso que funcionou, já que você desconfia de mim sempre que te dou algo. Vion se lembrou de beber água sem nenhuma suspeita, porque ficou com sede de correr demais. Desgraçado, essas foram suas últimas palavras. Lam sorriu enquanto verificava se Vion estava morto. Um ovo de Fênix. Aí sim, tu rico. Esperei tanto tempo por isso. Lam começou a se perguntar onde se esconder com o ovo. Se o cliente descobrisse que fugiu com o ovo, eles procurariam em todos os cantos, então tinha que escolher um lugar seguro onde pudesse ficar quieto por, pelo menos, 3 anos. Depois disso, a Fênix ficaria adulta, e ele teria aclamado a vida de um ranker. Sentiu o ovo se contorcendo nos braços, mas ignorou e começou a se afastar da floresta, só que seu corpo parou de obedecer subitamente. Ele sentiu algo no centro do peito e encontrou uma lâmina saindo de lá, quando olhou para baixo. O que foi que aconteceu? Lam lentamente caiu para frente sem sequer terminar sua frase. E um voo rapidamente o circulou, tirando cuidadosamente o ovo dos braços dele. Idiotas! Ele mordeu a língua enquanto olhava para os 2 cadáveres.
Já os havia rastreado antes mesmo de saírem da floresta, mas ficou preocupado que pudessem soltar o ovo se os emboscasse. Por causa disso, decidiu seguir os dois, esperando o momento certo para atacar. Quando os dois começaram a lutar pelos ovos, Yonvoo não perdeu a oportunidade. Ele executou a infusão flamejante e queimou os corpos em cinzas. Se toda a missão fosse tão fácil, foi muito fácil mesmo. Ah! Minha criança! Ainda bem que está bem. Missão súbita, ovo de fênix, concluída. Yonvoo sorriu de leve enquanto observava a fênix chorando de alegria. Ainda bem que deu tudo certo. De repente, sentiu um desejo ardente de ver sua mãe mais uma vez. Continua no próximo vídeo.